Olá, alunos do 7º ano. Hoje nós faremos a nossa avaliação mensal. Neste vídeo, nós faremos uma revisão dos conteúdos estudados para que vocês possam fazer uma boa prova. Vamos fazer essa revisão por meio de exemplos. Prestem bastante atenção, porque a prova ela vai estar baseada nesses exemplos. Vamos lá. Vamos iniciar com a representação de fração. Qual é a fração que representa a parte pintada da figura abaixo? Nós temos aqui essa figura e eu quero saber a fração que representa a parte pintada. Vamos lembrar que a parte pintada vai ser sempre o numerador, que é o número que está em cima. E o todo é o denominador, que é a parte que está embaixo. Então, se a parte pintada é o numerador, que vai ficar em cima, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter no meu numerador 4. E o total, que é todas as partes da figura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho que a fração que representa a minha figura é 4 décimos. Mas se eu olhar aqui nas minhas alternativas, eu não tenho 4 décimos. E eu não posso dizer que é 10 sobre 4. Então, eu tenho que fazer uma simplificação de fração para poder determinar qual é a alternativa correta. Eu vou dividir tudo por um mesmo valor. No caso aqui, dá para ser dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, e 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu tenho agora 2/5, que é uma fração equivalente a essa, que também vai representar essa figura. Aí, eu vou nas alternativas e eu encontro 2/5. Então, a minha alternativa correta vai ser 2/5. Então, você tem que lembrar que a parte pintada vai ser sempre o numerador, que é o número que fica em cima, e o todo vai ser o denominador, que é a parte que fica embaixo. Mas se mesmo assim essa fração não estiver lá nas suas alternativas, não quer dizer que ela está errada. Você vai procurar a simplificação dela para que você olhe se tem ela nas alternativas. Nesse caso, tinha. Então, vamos a mais um exemplo. Agora, de como transformar fração em números decimais. Transformar a fração em decimal é transformar essa fração em um número com vírgula. E para transformar a fração em decimal, que é o número com vírgula, eu vou sempre dividir o numerador, que é o número que está aqui em cima, pelo denominador, que é o número que está aqui embaixo. Vamos à solução dessa daqui. Ó, eu vou dividir o numerador, que é o número que está em cima, pelo denominador, que é o número que está embaixo. 3 dividido para 2 só dá 1. 1 vezes 2, eu tenho 2. Subtraindo, eu tenho 3 menos 2, 1. Acabou? Não dá para dividir 1 para 2? Não acabou. Eu vou acrescentar o zero, e quando eu acrescento o zero, eu acrescento a vírgula aqui no quociente, que é no resultado. 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E 10 menos 10 dá 0. Então, eu tenho que a fração 3 meios corresponde a 1,5 em decimais. Então, para encontrar o decimal que corresponde a uma fração, é só você dividir o numerador pelo denominador, ok? Vamos a um próximo exemplo. Agora, nós vamos ver como transformar números decimais em frações. Número decimal, o númerozinho com vírgula, é melhor representado pela fração irredutível. Fração irredutível, eu vou ter que simplificar a minha fração para encontrar ela na forma mais irredutível possível. Então, primeiro, nós temos que transformar 0,075 em fração.
Vamos lembrar lá do nosso conteúdo quando eu expliquei. Eu vou pegar todos os números e vou colocar no numerador. Só que aqui os zeros estão à esquerda, então eles não valem nada. Então, o número que eu vou colocar em cima é 75. Aí, o denominador, eu vou colocar o 1 aqui e vou contar quantos números eu tenho depois da vírgula. 1, 2, 3. É a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui. Então, 0,075 é a mesma coisa que 75 milésimos, porque aqui eu tenho 1000. Então, eu tenho aqui 75 milésimos. Só que ele quer a fração na forma irredutível. Se ele disser isso, pessoal, é porque ele quer a fração simplificada. Então, a gente vai simplificar essa fração. Vamos dividir tudo por 5. É um número que eu posso dividir o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador. Então, 75 dividido por 5, eu tenho 15. E 1000 dividido por 5, eu tenho 200. Mas essa fração aqui ainda pode ser simplificada. Se ela ainda pode ser simplificada, você deve continuar, porque ela quer a irredutível. Ela quer que você chegue na fração que não dá mais para simplificar. Então, aqui, eu ainda posso dividir tudo por 5. 15 dividido por 5, eu tenho 3. E 200 dividido por 5, eu tenho 40. Agora, eu tenho 3, 40 avos. Então, essa fração ainda pode ser simplificada? Não, né? Então, essa é a forma irredutível desse número decimal aqui, 0,075, que ficou 75 milésimos, que simplificamos por 5, deu 15, 200, e depois 3 sobre 40. Agora, vamos relembrar os conjuntos dos números racionais. Nós temos que o conjunto dos números racionais, ele é o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, que também inclui o conjunto dos números inteiros, que junta os positivos e os negativos, e que é complementado pelas frações, que são os racionais, que são as frações, que podem ser positivas e negativas, e os números decimais, que são os números com vírgula. Nesses números também são incluídos as dízimas periódicas, que são aqueles decimais infinitos, que se repetem aí, o número se repete infinitamente. Então, os racionais, eles incluem os números naturais, os números inteiros e as frações e decimais, ok? Todos esses números, eles podem ser representados na reta numérica, como vocês estão vendo aqui. Nós temos a reta com os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. E essa setinha aqui diz que é infinito para o lado positivo. Nós temos aqui os negativos, que são os inteiros, que são já os positivos, mais os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente para o lado negativo. E no meio desses números, nós temos as frações, que também podem ser decimais, números com vírgula. Então, todos os números racionais podem ser representados na reta numérica. E esses números também podem ser comparados. A gente também viu na nossa aula a comparação dos números racionais. Para comparar números, a gente usa o maior que, o menor que ou o igual, que são aqueles simbolozinhos que a gente já estudou. Aqui, a pergunta é:
Qual dos números abaixo é o maior? É o 3,5? É o 3,05 ou é o 3,41? Qual será o número maior? Para saber isso, ó, como esse daqui tem dois números depois da vírgula, esse aqui tem dois números depois da vírgula, eu vou acrescentar um zero nesse aqui que só tinha um, para que todos fiquem iguais. E o zero, ele não altera nada. Eu só acrescentei para igualar as quantidades. Aí agora a gente pode comparar. Se a gente pensar que é dinheiro, 3,50 é R$ 3,50. 3,05 é R$ 3,05. E 3,41 é R$ 3,41. Qual dos números abaixo é o maior? Se a gente pensar dessa forma, a gente já sabe que o número maior é 3,50, não é isso, gente? É o 3,50. Se fosse para usar o sinal, 3,50 era maior que 3,05, não era isso, gente? Lembrando que no sinal, ó, a pontinha vai sempre para o número menor e o lado aberto sempre para o número maior. Chegamos ao final da nossa revisão. Espero que eu tenha tirado mais algumas dúvidas de vocês. Se ainda continuarem com dúvidas, revejam o vídeo ou revejam o vídeo anterior, né? Revejam as atividades, pesquisem, para que vocês façam uma boa prova e tenham uma boa nota. Lembrem que nesse Forms, no link dessa atividade da prova, você só pode fazer ela uma vez. Então, não façam rápido, não façam de qualquer jeito. Prestem atenção em cada questão, pesquisem, para que vocês não tenham que se arrepender de ter feito rápido e ter tirado uma nota baixa. Façam com calma, a prova vai estar baseada nas atividades, nos exemplos e na revisão. Então, todo mundo, se Deus quiser, vai tirar uma nota boa. Boa sorte a todos!